Alexandre de Moraes, mostre o valor das movimentações. Tenha caráter. Mostre o valor das movimentações. É só tentativa de desgaste. Isso é bem claro, Alexandre de Moraes. A minha esposa não tem escritório de advocacia. Mostre a verdade. Você está ajudando a enterrar o Brasil por questão pessoal. Não sei o qual, mas é pessoal. Ele também avisou. Advogada de maior sucesso em Brasília hoje. Ela era piloto de fogão em São Paulo, cozinheira. Quando o maridão foi nomeado ministro, ela abriu um escritório em Brasília. E o curioso do escritório é que ele, na folha de mídia da internet que ele se apresenta, ele não diz que é especialista em direito constitucional, eleitoral, civil, criminal. Não, ele diz especialista em tribunais superiores. Bem-vindos ao Bananil, um lugar onde Bolsonaro e Roberto Jefferson fazem o trabalho da imprensa melhor e mais rápido do que a imprensa. E são presos por isso. Brasilinas e brasileiros, preparem-se para a história em que o telefone virou arma institucional, o banco virou novela, a toga virou capa de super vilão e o judiciário brasileiro virou um episódio perdido de House of Cards, só que dirigido pelo João Kleber e escrito pela Janja, em dupla com Stalin. Olá, seguimoles, aqui é a Kim Janji Ping. Obrigado por ter abrido o vídeo. Eu tô cheia de problemas porque vocês não param de me zoar. Segundo o Estadão, o ministro Alexandre de Moraes ligou 6 vezes no mesmo dia para o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. 6, não é? Liguei para avisar. Não é? Liguei para tirar uma dúvida. 6 ligações é quando sua mãe acha que você morreu, porque não respondeu o WhatsApp. E o motivo? Não era futebol, não era o Corinthians, não era nem para reclamar da Lei Magnitsky. Era para saber como andava a compra do Banco Master pelo BRB. Ou seja, o ministro do Extremo Tribunal Federal ligando repetidamente para o presidente do Banco Central para falar de salvamento de banco privado que tem sua esposa como advogada. Se isso fosse um filme, o título seria O Lobo da Praça dos Três Poderes. Mas o problema é que continuam muitos furos. As reuniões que ele disse na nota terem acontecido com o Galípolo não estavam na agenda. Depois entraram depois da agenda, depois do que recentemente. Foi atualizada, né? Foi atualizada, aí tem que saber por que foi atualizada e não registrada normalmente no dia. E surgem novas informações. O Estado de São Paulo, a Eliane Cantanhede, dizendo que ele falou 6 vezes num dia com o Galípolo. Então, acho que essas coisas ainda vão se desdobrar. Uma maneira simples de resolver esse caso era o Galípolo dizer: realmente eu nunca conversei com ele sobre isso, até agora não disse, ou ele abrir mão do sigilo telefônico dele e provar que nunca telefonou para o Galípolo, ou nunca telefonou 6 vezes para o Galípolo. Essas coisas precisam ficar realmente claras. Enquanto tiverem buracos, é ruim para todo mundo, né? Então eu acho que ainda vai, essa questão ainda vai ser muito discutida e vamos ver. E não estamos falando de qualquer banco, não. Estamos falando do Banco Master, do Daniel Vorcaro, liquidado pelo Banco Central sob suspeita de fraude de mais de 12 bilhões de reais. 12 bilhões! Não é golpe do Pix da tia do Zap. É golpe nível Ocean's 11, só que sem charme, sem Brad Pitt e com muito PowerPoint mal feito. E segundo o Estadão, essas ligações evidenciam pressão. Pressão clara, pressão explícita, pressão nível panela de pressão esquecida no fogo. Vamos respirar. Vamos respirar. Muito bem. E o argumento do ministro? Que bancos grandes tinham medo da concorrência do Master. Ah, claro, o sistema financeiro brasileiro inteiro morrendo de medo do Banco Master.
É tipo dizer que a Netflix tem medo da locadora do seu Zé ali da esquina. Mas calma, porque sempre dá para piorar. É pouco, eu acho que cabe mais, e eu acho que cabe mais, que tá pouco, meu Brasil. Vamos que cabe mais, 3-0 só cabe mais, bora, mete mais, cara. O escritório da esposa do ministro, Viviane Moraes, tinha um contrato de 3,6 milhões de reais por mês com o Banco Master, de 2024 a 2027. Faz a conta comigo. 3,6 milhões por mês, por 3 anos, dá quase 130 milhões de reais. Não é contrato de advocacia, é contrato de Neymar. E o contrato acabou quando o banco foi liquidado. Curioso, né? Coincidência total. Nada a ver uma coisa com a outra. Igual aquele político que vendeu a casa um dia antes da operação da PF. Azar. Tadinha, que barra. E quando até a Mônica Bergamo escreve, meu amigo, é porque o Titanic já bateu no iceberg, já quebrou ao meio e o maestro ainda está tocando violino fingindo que está tudo bem. A matéria da Vômica Bergamo é devastadora. Ela diz que banqueiros e autoridades afirmam que Chandler Clayson pressionou o Banco Central e também demonstrou interesse no andamento das investigações da Polícia Federal. Olha, de que o Alexandre já estava se interessando, vamos dizer assim, pelo assunto Master, ela já corria em Brasília há alguns meses, mas é impossível, e está se mostrando aí impossível, ter uma prova de que houve essas conversas. Quer dizer, muitas fontes dizem que sim, que houve, né? E que o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, inclusive, teria comunicado ao Lula que estava sendo pressionado, ou seja, eu não sei exatamente em que termos, mas que ele teria dito, olha, existe interesse do Alexandre de Moraes nesse assunto, e que o Lula teria respondido, você faça o que tem que ser feito, né? Então, depois essa história de Brasília foi se espalhando, autoridades de Brasília falaram com empresários de São Paulo, falaram com banqueiros de São Paulo, a coisa se disseminou num grau muito grande, chegou a algumas redações, chegou a mais de uma redação. Atenção para essa parte. Ministro do STF, interessado em investigação da PF sobre um banco que paga milhões ao escritório da esposa do ministro. Isso não é conflito de interesses, isso é colisão frontal a 200 km por hora. E segundo os rumores, o diretor-geral da PF teria informado Lula. E o gnomo de 9 dedos teria dito, faça o que for necessário. Essa frase é maravilhosa, serve para tudo. Serve para investigação, serve para pizza, serve para impeachment, serve para censura. É tipo, segue o jogo do autoritarismo. Claro que o diretor da PF nega tudo. Todo mundo nega tudo. Negar é esporte nacional. Se tivesse Olimpíada da negação, o Bananinho levava ouro, prata e ainda reclamava do VAR. O STF também nega. Diz que não houve pressão, diz que não houve ligação, diz que não houve conversa, diz que não houve nada. É tipo aquele episódio do Chaves em que todo mundo fala Eu não fui. ao mesmo tempo. Mas aí vem a Malu Gaspar e confirma, e detalha, e joga gasolina. Segundo ela, houve ligações, houve reunião, houve pressão. E aí o STF solta a nota dizendo que o único assunto foi a Lei Magnitsky. E ainda diz que não existiu nenhuma ligação telefônica entre ambos. Perdão. Mas então, como você conversa por telefone sem ligação? Telepatia institucional? Mediunidade togada? WhatsApp astral? E o Banco Central diz... Conversaram sobre a Magnitsky. Mas não disse conversaram sobre o Master. Ou seja, não confirma, não nega e deixa todo mundo com cara de palhaço. Tá com medo que hajam gravações. Existe essa reunião que realmente o ministro diz na nota que discutiu exclusivamente a Lei Magnitsky. Mas veja, Júlia, que ele comentou sobre uma reunião que foi feita com o Febraban, executivos do Itaú, executivos do BTG Pactual, e por um acaso eu fiz uma reportagem sobre essa reunião na época, e essa reportagem foi publicada no blog dia 11 de agosto. Ela se refere a uma reunião ocorrida na primeira semana de agosto, 6 ou 7 de agosto, dias depois da Magnitsky,
que ocorreu no dia 30 de julho. Nós estamos falando de uma outra reunião. A reunião a qual eu me refiro não é a reunião a que o ministro Alexandre de Moraes está se referindo. É uma outra reunião, até porque essa reunião que eu estou contando é uma reunião em que estavam Alexandre de Moraes e Galípolo. Não havia nem por que discutir a situação do Banco Master numa espécie de conselho para esclarecer o ministro sobre a Magnitsky, né? Então, isso é um ponto. O que o ministro está falando é uma coisa, o que a matéria diz é outra coisa. E aí vem a pergunta que ninguém quer calar. Como a Pocilga Federal sofre pressão de um ministro da Suprema Corte? Isso não é sério. Isso é gravíssimo. Isso é nível República de Banana com toga premium. E aí começa o massacre midiático. Começou na Malu Gaspar, a CNN repercutiu, a Globo News entrou, a CBN comentou, a Folha publicou, o UOL replicou, o Jornal Nacional noticiou. Segundo reportagem do jornal O Globo, publicada ontem, Moraes entrou em contato com o presidente do BC para discutir a venda do Banco Master ao Banco de Brasília, o BRB. Até a Vômica Bergamo, mano. Quando a imprensa inteira resolve falar ao mesmo tempo, não é bem jornalismo, é execução pública. Meu palpite? Zé Dirceu liberou geral, soltou os pitbulls. Porque no Bananil o poder não está na cadeira, está no bastidor. Xandão achou que era o Darth Vader, mas esqueceu que o imperador fica sentado no escuro, sorrindo. E detalhe importante, isso tudo é 1% do que o Bolsonaro sofreu. Só que tem uma diferença fundamental. Antes era narrativa, agora são fatos. E sim, Bolsonaro e todos os presos do 8 de janeiro precisam ser soltos imediatamente. Foram condenados por tudo, menos por um juiz sério e honesto. E pode anotar, eventualmente todas essas condenações cairão e o Estado vai pagar indenização vitalícia. Destruíram o judiciário para apagar Bolsonaro. Não conseguiram. E ainda implodiram a própria credibilidade. Não vai cair todo mundo de uma vez. O sistema está muito comprometido. Mas alguém precisa ser sacrificado. E parece que chegou a vez. Porque agora, Chandler Clayson não é mais útil. E o sistema está expurgando. Companheiro Xandão, que carinha de ovo podre é essa? É que estou preocupado, presidente. E desde quando que o companheiro se preocupa? Geralmente o companheiro que é preocupação. É o Master. Ué, o que tem? Minha esposa está furiosa por causa do caso do Master. Mas será que ele cai quieto? Claro que não. Segundo o blog Sujo Petista Brasil 247, Chandler Clayson estaria com sede de vingança, preparando resposta dura contra a fonte das denúncias. Ou seja, o problema não é a denúncia, é quem denunciou. Clássico. E dizem que o alvo seria um grande banco. Então deixa eu ver se eu entendi. Um grande banco vazou informações. Um banqueiro. A imprensa publicou. E agora o ministro quer vingança. Xandemar, dica de amigo. Se você quer vingança, o cara que você procura tem 9 dedos. E olha que bonito, segundo o Poder 360, o próprio Lula teria relatado a pressão de Moraes a interlocutores. Que amigo, hein? Quando tiraram a Magnitsky, eu perguntei no meu primeiro vídeo, o que o Lula entregou? Agora tá ficando claro. Os Estados Unidos pediram Chandler Clayson, pediram terras raras, pediram fim da censura, pediram menos taxação, pediram menos China. E o sistema fez a conta. Para todo mundo não se ferrar, o careca tem que rodar. E a Rumble segue bloqueada, mesmo depois da Magnitsky. Você acha mesmo que os Estados Unidos iam tirar a sanção e fingir que nada aconteceu? Acorda. Agora eu quero ver. Xandemar brigando com a imprensa, brigando com o banqueiro, brigando com o Senado, brigando com Michel Temer, o pai do bebê careca de toga. Era só questão de tempo até começarem as ameaças, punições e discursos de vingança. Porque se o poder corrompe, Alexandre de Moraes é a prova viva de que o poder absoluto corrompe absolutamente. E quando o sistema decide que você virou problema, não existe toga que te salve. Bolsonaro avisou. Roberto Jefferson avisou. Ministro